na América do Norte em relação às ideias liberais. E aí nós temos o contexto de configuração do fundamentalismo americano que nós estamos falando, que temos raízes nele. Pelo menos 4 fatos juntos formam o que nós estamos falando do fundamentalismo do século XIX. Uma conferência, Niágara, 1878. Então, um grupo de líderes de igrejas evangélicas conservadoras se reuniram em 1878 e já levantaram pelo menos 5 pontos. 5 pontos que seriam essenciais para lutarem e defenderem diante do liberalismo. Por exemplo, inerrância da Bíblia, porque aquele caldo de ideias liberais atacou a doutrina da inerrância. Então, levantar e defender a doutrina da inerrância da Bíblia, do nascimento virginal e divindade de Cristo, a morte vicária e expiatória de Cristo, a ressurreição pessoal de Jesus Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, Conferência Bíblica de Niágara, 1878, e esses 5 fundamentos listados. Em 1910, houve uma Assembleia Geral Presbiteriana que teve grande influência nos próximos passos do fundamentalismo americano. E entre 1910 e 1915, uma série de artigos foram escritos por teólogos em diversas áreas que abordavam diversas doutrinas e assuntos, defendendo a autoridade bíblica e os fundamentos da fé cristã. O título da obra, uma série, recebeu o nome de Os Fundamentos, uma série de artigos, e a ação de um pastor batista, em 1920, e é a partir dessa data que muitas vezes a história da igreja pega para localizar o início do uso do termo fundamentalista, atribuído aos americanos, às igrejas batistas americanas. Ele escreve um artigo que tem grande repercussão num jornal que ele já editava, um jornal batista, conservador, e o termo fundamentalista então começa a ser divulgado mais fortemente, como sinônimo de conservadores que reagiam ao liberalismo teológico. Daqui para frente, irmãos, vamos para uma parte que Elwell divide em 4 fases o fundamentalismo. Observe que década de 20 é a fase inicial, e depois, até a década de 80, alguns aspectos vão entrando dentro da batalha dos fundamentalistas. Primeiro, a década de 20 é a fase inicial, é a articulação daquilo que era fundamental ao cristianismo, que era olhar para o que os liberais estavam levantando e tinha implicações contrárias à doutrina, e levantar os pilares da fé fundamentais. Eles dizem que não existem milagres. Não existiu milagre, Cristo e o nascimento virginal, e Cristo sendo Deus. Então levanta o pilar da divindade de Cristo, o nascimento virginal e a defesa da doutrina da fé cristã. Então vem essa fase, os inimigos são identificados, vários artigos daquela série tratam do catolicismo romano, socialismo, modernismo, que é uma palavra mais popular para liberalismo, o ateísmo, seitas como mormons, espiritismo, entre outros ismos aí que são levantados como inimigos da fé cristã. Na primeira fase, década de 20, tem um inimigo principal, o liberalismo teológico. E dentro dele também trazia o criticismo dos alemães, a alta crítica e as teorias naturalistas de Charles Darwin. Uma das ações batistas nessa primeira fase, nós temos a criação da Federação Nacional dos Fundamentalistas dos Batistas do Norte, em 21, a Associação dos Fundamentalistas também em 21, e em 23, a formação da União Bíblica Batista. Então, primeira fase do fundamentalismo, década de 20, articulação e a apresentação dos fundamentos da fé. Do final dos anos 20 ao início dos anos 40, vamos perceber já algumas mudanças dentro do próprio fundamentalismo. Começa a haver divergências fortes entre os próprios fundamentalistas do que seria de fato os fundamentos da fé. O
termo passa a ser aplicado a um só partido entre os que acreditavam nos fundamentos tradicionais da fé. Alguns que estavam dentro do grupo da primeira fase começam a ser adeptos de uma chamada neo-ortodoxia, com Karl Barth, que responde ao liberalismo, mas não responde da maneira como os fundamentalistas da primeira geração advogavam. Então, alguns fundamentalistas saem, aderem ao pensamento de Karl Barth, mas os que ficaram dizem, esses daí não são mais fundamentalistas. Então, já tem divergências entre os próprios fundamentalistas. Da Convenção Batista do Norte surgiram novas denominações por parte de fundamentalistas que consideravam os que saíram, como por exemplo os que se tornaram adeptos da neo-ortodoxia, como apóstatas. E dentre essas denominações que identificavam estes como já aqueles que estavam se desviando dos fundamentos, nós temos a Associação Geral das Igrejas Batistas Regulares, fundada em 1932. Então note que a Associação Geral das nossas igrejas nos Estados Unidos, ela surge num contexto da segunda fase do fundamentalismo, num contexto em que já havia divergências entre os próprios fundamentalistas acerca do que vai ser defendido, do que vai ser motivo de batalha no campo da fé. E aí você tem aspectos como a questão da prática separatista, vai ser bem enfatizada, porque afinal de contas já tem muitos fundamentalistas indo por vários sentidos. Então chegam a vincular uma prática separatista, sustentando os fundamentos da fé. Identificavam-se também com aquilo que acreditavam ser puro. Tem a questão da moralidade pessoal, uma primeira fase de defesa de corpo de doutrina, uma segunda fase de ênfase também à questão prática e que envolve questões morais e de bagagem também de cultura norte-americana. Início da década de 40 até os anos 70, a terceira fase. Nessa fase, para a maioria, existem dois tipos de fundamentalistas. Os que continuam usando o nome de fundamentalistas, que são realmente defensores dos fundamentos da fé e batalham e militam, e aqueles que, querendo dar espaço para os neo-ortodoxos, ou alguns que se diziam fundamentalistas, mas ainda queriam dialogar com batistas, presbiterianos que davam espaço para algumas ideias liberais, esses formariam o segundo grupo, e que se intitulavam evangelicais, porque eles não aceitavam o termo fundamentalista, os evangelicais, faziam questão de não usar o termo fundamentalista, por considerá-lo divisor, intolerante, anti-intelectual, e essa herança de imagem anti-intelectual do fundamentalismo tem muito a ver com aquele caso do julgamento de um professor que estava dando aula, lá nos Estados Unidos, dando aula ensinando o criacionismo, e houve reação da forma dele ensinar o criacionismo, que ele deveria ensinar o evolucionismo. O caso virou caso de justiça, a mídia americana explorou, e a imagem do fundamentalismo, a partir disso, também teve uma bagagem de que batistas fundamentalistas são anti-intelectuais e despreocupados com problemas sociais, já que o liberalismo entra com força nas ações sociais e tem uma mentalidade de também transformação do mundo a partir do Evangelho. Organizações, nesse contexto, a terceira fase, tem o Conselho Americano de Igrejas Cristãs, 41, esse é fortemente separatista, e a Associação Nacional de Evangelicais, que esse daí abre para incluir os neo-ortodoxos. Tem a organização do Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, em 48, procurando se levantar como organização diante do Conselho Mundial de Igrejas, esse Conselho Mundial de Igrejas liberal. Nessa terceira fase, os fundamentalistas acreditavam ser diferentes dos evangelicais e dos neo-evangelicais. Quando falamos de neo-evangelicais, nós temos uma definição acerca desse grupo. Então, observe que ao longo do tempo, os grupos
Neoevangelicalismo foi um termo criado pelo primeiro presidente do seminário de Fuller, o Harold Ockenga, em 1947. Esse movimento surgiu devido à crise instalada entre os cristãos ortodoxos que pareciam incapazes de enfrentar a alta crítica alemã, o evolucionismo darwinista, a psicologia freudiana, o socialismo de Marx, o niilismo de Nietzsche e as ciências do naturalismo. Os neoevangélicos cresceram através da Associação Nacional, do Seminário de Fuller e da revista Cristianismo Hoje, que eram meios de divulgação e crescimento dos evangelicais ou neoevangelicais. Última fase que o Elwell mostra na sua história da igreja é uma fase em que o fundamentalismo, aqueles que ficaram mesmo, destacaram-se nacionalmente por oferecer uma resposta àquilo que muitos consideravam uma suprema crise social, econômica, moral e religiosa nos Estados Unidos. Era um contexto de eleições de presidenciais e fundamentalistas apoiaram a candidatura de Ronald Reagan, entraram forte na política americana, mas esses, por alguns, já eram considerados neo-fundamentalistas. Mas nessa fase, o inimigo principal é o humanismo secular, as ideias do humanismo secular. Tem uma nova geração de fundamentalistas, os fundamentalistas televisivos, Tim LaHaye, o Falwell, o Lindsay, e começaram a ter espaço na TV, na imprensa e falar do fundamentalismo. A base deles era os batistas do sul, era batista e sulina, mas alcançaram todas as denominações. Como eu disse, mas nem todo fundamentalista considera esses daí fundamentalistas. Na verdade, considera eles neo-fundamentalistas. Pronto, temos essas 4 fases do fundamentalismo. E podemos observar que, como movimento, ele surge em reação ao liberalismo. E com o passar do tempo, outras questões entram na discussão. E uma coisa que chamou minha atenção é que às vezes você lê um texto e tem 5 doutrinas fundamentais. Aí você lê outro texto e tem 5, sendo que uma delas não é a mesma. E a história da igreja mostra que os grupos, ao longo do tempo, presbiterianos passaram a defender um fundamento que os batistas não defendiam, ou os batistas passaram a tratar determinada doutrina como fundamental e da identidade fundamentalista que os presbiterianos não defendiam. Então, quando vamos ler na história da igreja, encontramos 5 fundamentos que, ao longo da história, muitas vezes ele aparece diferente entre eles. Nossa origem é batista fundamentalista. Nosso fundador da denominação batista regular no Rio Grande do Norte, por que não dizer no Brasil, é o senhor Carlos Mateus. Carlos Mateus viveu de 1904 a 1966. Ele nasceu num berço evangélico. Ele era filho de presbiterianos, e presbiterianos que batizaram ele quando ele tinha 6 meses de idade. Carlos deixou escrito numa autobiografia de 3 páginas um pouco da sua própria história, e ele conta como era um aluno nascido da escola dominical, chegava a ganhar bíblias por ser o aluno mais presente durante todo o ano, muito dedicado no serviço da igreja. Cresceu dentro da igreja presbiteriana, Carlos Mateus, mas a sua conversão, como ele escreve, só aconteceu quando ele tinha 23 anos de idade. E foi num contexto em que ele estava vendo a sua esposa morrer. Depois de ser diagnosticada uma doença, em menos de 2 semanas, ela morreu. E foi durante aquele período, ele escreve que pensou bastante em onde estaria a alma dele se ele estivesse na situação que a sua esposa se encontrava. E foi naquele momento que ele fala acerca do que ele já tinha escutado sobre o Evangelho, mas que daquele momento em diante, ele tinha 2 coisas no coração dele: a dor de perder a esposa, e eram jovens casados, mas a alegria no coração da certeza da salvação. Então cresceu entre os presbiterianos, mas a sua conversão só aconteceu aos 23 anos de idade. Trabalhou na parte administrativa de algumas empresas nos Estados Unidos, ainda jovem, e numa das mudanças, por causa do emprego,
Ele procurou uma igreja e só achou uma igreja que era filiada aos metodistas, uma igreja filiada à Convenção Metodista do Sul. Carlos Mateus, no seminário que ele estudou, Asbury, hoje é seminário e universidade, tem as duas coisas lá. Então, aos 23 anos de idade, a sua conversão, e ele começou a pregar, e tendo muita vontade de viver a vida pregando o Evangelho. Desde cedo, então, Carlos começou a perceber que seria um chamado de Deus para ministério. Na época, viúvo agora. Então, ele vai para o seminário de Asbury, ele começa os seus estudos na década de 30. O Asbury era um seminário de origem metodista, seminário fundado em 1890 por John Wesley Hooks, e a escola depois recebeu o nome de Asbury em homenagem ao pai do metodismo americano, o Asbury, o Francis Asbury. Foi lá que ele conheceu Adelaide Mateus, aquela que se tornaria sua esposa e viria com ele para o Brasil. Nesse contexto de estudos no seminário e a questão com o metodismo, Carlos tem uma decisão de sair do metodismo. Ele tinha escrito para 3 agências missionárias falando do seu desejo por missões na América do Sul. Das 3 cartas que ele escreveu, nenhuma teve resposta. E ele escreve sobre isso na autobiografia dizendo assim: mas Deus havia nos chamado, e nós respondemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando entrei para a faculdade, eu tinha deixado os fundos suficientes para concluir a minha formação. Eu tinha confiado a um advogado, um amigo da família, para investir para mim e me enviar quando necessário. Então ele estava pensando nessa poupança que ele tinha feito, que poderia ajudá-lo em relação a dar o pontapé para missões. Mas ele escreveu também: um dia eu recebi 2 cartas. A primeira foi a do advogado, afirmando que devido a circunstâncias incomuns, a minha poupança tinha acabado. E a segunda carta era de uma agência missionária interdenominacional que eu nunca tinha ouvido falar. E a carta começava mais ou menos assim, escreveu Carlos: querido irmão e irmã em Cristo, ficamos informados por uma amiga em comum que vocês 2 são voluntários para a América do Sul. Nossa missão está abrindo um novo campo no Nordeste brasileiro, precisamos de 3 casais. Será que vocês se consideram um deles? E Carlos escreveu: essa foi a resposta das nossas orações. Então Carlos registra um outro acontecimento que foi da sua saída do metodismo. Diante disso, ele foi bem entusiasmado falar com a liderança dos metodistas acerca da sua ordenação e envio para o campo missionário. Mas olha o que aconteceu. Carlos escreveu uma carta como está lá, ao bispo da Conferência Anual Metodista, pedindo para que fosse ordenado e ele pudesse ir para o campo missionário. O bispo respondeu: se este jovem desistir de sua ideia tola de ir para o campo missionário, permanecer aqui em sua casa e em sua igreja, eu vou ordená-lo. Caso contrário, não farei isso. Carlos, então, na sua autobiografia, registrou: perguntei o que eu deveria fazer quando o Senhor nos chamava, a porta estava claramente aberta. E o bispo respondeu: isso é problema seu. Eu já tinha algumas dúvidas, escreveu Carlos Mateus, eu já tinha algumas dúvidas em mente quanto às doutrinas arminianas daquela igreja. E agora, o Senhor, em reverência ao Senhor nosso Deus, foi esclarecendo essa situação. Andei um pouco à frente, coloquei minha licença, entre aspas, em cima da mesa e disse: quando se trata de escolha entre uma igreja e o chamado Deus, não são 2 escolhas. Então, a partir desse momento, já não me considero ligado com a Conferência Metodista do Sul. E ele escreveu mais ainda: a partir desse momento, a minha resposta foi que essa tinha sido a maneira de Deus mostrar o erro do sistema metodista, onde um homem podia colocar-se no lugar de Deus e tentar determinar o futuro para todos os ministros. Na semana seguinte, eu compareci ao Conselho da Missão Internacional e nós fomos aceitos para o Nordeste brasileiro. Então, nasceu um lar presbiteriano, teve um tempo entre os metodistas e agora está se filiando a uma missão interdenominacional e a vinda para o Nordeste do Brasil. Essa é uma das imagens da ordenação. Acho que mais um clique deve ter uma identificação de Carlos Mateus no dia da ordenação
essa ordenação já foi feita numa igreja batista. Sobre essa imagem, temos a seguinte informação. Sim, Carlos também escreveu assim, depois que dos presbiterianos, dos metodistas e agora, Adelaide Mateus era filha de... que era da denominação Batista. Adelaide era filha de batistas e agora Carlos passa também a conhecer os batistas e ele escreve assim sobre o seu contato com os batistas. Minha esposa sempre foi batista e durante nossas atividades de delegação eu falei em várias igrejas batistas, se referindo a recolher o sustento para a missão no Brasil. E foi em Buffalo que o Senhor me mostrou que eu era um batista, pelas minhas crenças doutrinárias, bem como por convicção. Então é nesse contexto que eles se unem aos batistas, e nesse caso Batista Calvário, da Igreja Batista Calvário em Buffalo. Mais tarde ele foi ordenado pelo conselho, examinado e aprovado para ir ao campo missionário no Brasil. Com o sogro dele, o Ralph Stanley, que foi para Mossoró. Não, aquele era filho de era cunhado. Ok. Em 1932 eles chegam ao Nordeste do Brasil, inicialmente no Ministério na Paraíba, como missionários por esta missão, a União Evangélica para a América do Sul. Essa é a capa de uma das revistas missionárias, essa é a revista de 1935, e lá tem artigos escritos por Carlos Mateus e Adelaide Mateus falando dos primeiros momentos na Paraíba, a seca que eles enfrentaram, a doença do filho que precisou, bem novinho, voltar logo dos Estados Unidos. Eu destaquei, mas primeiro clique, eu destaquei dois nomes que aparecem nessa lista do conselho. É o conselho daquela missão, União Evangélica para a América do Sul. Tem dois nomes que chamaram minha atenção, que tem a ver com a história de Carlos Mateus ter vindo para o Brasil e essa missão. Um nome lá é de Ralph Stanley, que é o pai de Dona Adelaide, ou seja, o sogro de Carlos Mateus. Era um batista, de visão missionária forte, fazia parte do conselho de missão dessa agência missionária que tinha como um dos lemas ajuda para o Brasil. Então, no livro eu falo um pouco sobre isso, da questão do berço missionário de Adelaide e de como Deus agora usa o contexto também para direcioná-los para o campo brasileiro. Mas até aqui, nota, eles estão junto a uma missão interdenominacional. Ralph Stanley, falei, e lá na frente tem o... Deixa eu ver se eu anotei aqui para ficar melhor a visualização. Sim, não sei se a pronúncia é Riley, R-I-L-E-Y, W-B Riley. Riley era conhecido nos Estados Unidos, muito conhecido. Era conhecido como o grande velho do fundamentalismo. Riley criou uma das organizações fundamentalistas, daquelas que eu disse da primeira fase do fundamentalismo, a Associação Cristã Mundial dos Fundamentalistas, em 1919. E foi ele também que editou um periódico que era intitulado Fundamentalismo Cristão. Circulou de 1891 até 1933. Então, por que chamou minha atenção? A missão é interdenominacional, mas o corpo dela, de conselheiros, muitos deles já vêm de um contexto de luta dos embates do fundamentalismo naquele contexto americano. Ok? Pode voltar, segura um pouco. Então, nascido entre os presbiterianos, passou entre os metodistas, aí vem para os batistas em Buffalo, vem para o Brasil com a União Evangélica Interdenominacional. Então, quando eles chegaram ao Brasil, durante o trabalho missionário na Paraíba, nós temos o que eu considero uma das primeiras batalhas que Carlos Mateus travou em termos doutrinários, que era a questão do catolicismo romano. Então, durante o trabalho missionário na Paraíba, foram fortes os embates com o catolicismo romano. Esse panfleto foi escrito pelo próprio Carlos Mateus e distribuído na população da cidade de Esperança, na Paraíba,
dando explicações por que ele não tinha ido para o debate, e Frei Damião tinha escrito vários já bilhetes para ele, chamando para um debate público, que era uma prática de Frei Damião, quando sabia da presença de um missionário nas regiões do Nordeste, chamar os missionários para um debate. Mas alguns desses debates terminavam entre pau e pedras e a polícia, que a população entrava em confronto. Eu quero observar algumas coisas que Carlos escreveu aqui, que tem a ver com o fundamentalismo doutrinário, num contexto em que o inimigo é o catolicismo romano. Esse primeiro trecho que nós destacamos, vamos sublinhar, ele enfatiza, ele vai listar o que ele crê, e por diversas vezes é repetida. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, e com os versículos. Mais uma vez, a Bíblia não fala de missa, e em referência seus argumentos com base na autoridade das Escrituras. Temos aí um tipo de fundamentalismo quando o inimigo é o romanismo, o catolicismo romano, que é, nesse último trecho nós destacamos que ele escreveu assim: nossas reuniões o povo pode aprender que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pode destacar? Então, na década de 30 no Brasil, tem uma característica, né, desse fundamentalismo, dessa defesa da fé e de fundamentos, como a autoridade das Escrituras e a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Pois bem, 32 até por volta de 35 Paraíba, depois vai para o Ceará, tem um período nos Estados Unidos, e acontece que Carlos discorda do rumo doutrinário dessa missão interdenominacional. O Jim Wilson, o Marcos Wilson, escreveu um trecho sobre isso, quando diz que tinha missionários dessa missão que alguns estavam batizando por imersão e outros por aspersão. E Carlos Mateus não concordava com tratar isso como meras diferenças. Então houve discordância de Carlos Mateus do rumo doutrinário tomado por aquela missão interdenominacional, e ele então resolveu sair da missão. Aí ele escreve: depois de servirmos por um período no campo, nós nos desligamos do Conselho Interdenominacional a fim de fazermos um trabalho que fosse realmente batista. Como não havia conselho batista em nossa seção no Brasil, formamos o nosso próprio conselho missionário, que é um conselho formado por famílias. O sogro de Carlos Mateus, o cunhado de Carlos Mateus, grande parte da família de Dona Adelaide tinha visão missionária para o Brasil, então eles criaram um conselho missionário. Em 1940, então 35 no Ceará, eles já não estão mais nessa missão interdenominacional, e 38, quando voltam para o Brasil, de um tempo nos Estados Unidos, eles vêm para o Rio Grande do Norte. E aí nós temos a fase mais longa do ministério, de 38 até o seu falecimento em 66, a dedicação grande ao Rio Grande do Norte. Mas foi somente em 1944 que Carlos Mateus se filiou à BWE. Nasceu entre os presbiterianos, batizado aos 6 meses, esteve entre os metodistas, os batistas, veio por uma missão interdenominacional, passou um tempo nesse grupo de missão das famílias, criadas por eles mesmos como famílias, e em 44 ele filiou-se à BWE. A BWE começou o trabalho no Brasil em 42, e o primeiro missionário da BWE no Brasil era Robert Stanley, o cunhado de Carlos Mateus. Começou a atuar em Mossoró. Não é tanto citado a questão do pioneirismo ABWE em Mossoró. Essa igreja não está mais no movimento, mas em termos históricos, e o livro do Commons, o presidente da ABWE, cita Mossoró, a primeira cidade do Brasil a receber um missionário batista, mencionado da ABWE. Irmãos, estou finalizando com agora onde nós encontramos Carlos Mateus envolvido em várias ações dentro do seu ministério, no Rio Grande do Norte.
fundação do seminário, fundação da associação estadual, fundação da associação nacional, compra dessa propriedade que vem a se tornar o acampamento. E o Ministério de Carlos, então, era bem ativo e cheio de uma agenda lotada, mas ele tinha espaço na sua agenda para as questões fundamentalistas, até de nível internacional. Nós vemos isso em alguns documentos pessoais. Em 1954, Carlos Mateus foi para Filadélfia, já estando bem atuante no Ministério do Rio Grande do Norte. Em 54, o seminário já tinha 4 anos. O seminário é de 50, né? Já tinha 4 anos. Ele vai aos Estados Unidos. Ele nem deixou fazer a brincadeira. Eu pedi para achar Carlos ali. Filadélfia, Estados Unidos, 54, um congresso que reunia lideranças fundamentalistas. Ok, aí a luta. Carlos está lá atrás do pilar. E quem foi com ele, uma das pessoas daqui do Brasil foi com ele, foi o pastor Israel, que esteve conosco. Eu pensei que era Hitler. Eu pensei que estava com Hitler lá. Pode passar. Esse daqui foi em São Paulo, em 1951, congresso fundamentalista, e essa organização era uma organização que surgia em reação àquele Conselho Mundial de Igrejas Cristãs Liberais. Então esse era um dos grupos que se organizavam para formar uma organização forte a nível principalmente de América em relação ao fundamentalismo. Dentre esses, esse aqui é o, acho que é esse, o pronúncia é McIntyre. É um pai do fundamentalismo americano nessa geração. Era um líder do fundamentalismo americano, veio ao Brasil para esse congresso e Carlos Mateus também estava nesse congresso. E desse congresso aí, inclusive o nome dele aparece na lista do conselho da revista que foi publicado depois, o manuário do congresso, com artigos que defendiam algumas questões que os fundamentalistas apontavam. Essa foto, eu tenho que mostrar ao pastor Tenório para ele também ser identificado, não sei se ele está aí. Uma sugestão nossa, não sabemos ao certo, não sei se o pastor Ricardo, meu Deus, se essa teria sido a imagem da fundação da associação estadual. Não temos certeza disso. Na legenda da foto em inglês, como arquivaram, somente diz que era uma associação estadual. Carlos Mateus está ali, pelo que deve ter uma certa, identificando. E Carlos Mateus, a visão dele de organização da denominação e expansão da denominação no Brasil, no Rio Grande do Norte e também no Brasil. Aí você tem a criação da associação estadual. Próximo. Essa imagem é uma imagem uma das fotos da Associação Nacional, a criação da Associação Nacional. 2 estados foram principalmente responsáveis pela fundação da Associação Nacional, ou tiveram a maior representação: Ceará e Rio Grande do Norte. Carlos Mateus levou uma comissão que tinha moçoroenses, natalenses, bitibuenses, pessoas de várias cidades daqui do Rio Grande do Norte, dos trabalhos que já existiam no Rio Grande do Norte, e foram para o Ceará e fundaram a Associação Nacional de Igrejas Batistas Regulares. Okay. Nós podemos dizer que ele fez missão em tempos de guerra diante do romanismo católico, a questão do catolicismo romano no início, e já na fase dos anos 50, daí para frente, já tem um crescimento de denominações evangélicas e a necessidade de separação. Então, ele é missionário, ABWE, missionário fundamentalista, e fez missões fundando igrejas, seminário, propriedades adquiridas que se tornaram também para o uso e expansão da denominação. Essa imagem aqui, no Bonfim, creio que é aquela parte lá, né? Quando começou o seminário, ele lá em cima deve ser sentado nesse banco aí ou nesse tronco. Aí perto. Ok. Pode passar. Nossas considerações finais.
nossa história de missões, a nossa história é uma história de missões, e a nossa história missionária é uma história de missão fundamentalista, mas que cresceu precisando de muito tempo também para crescer. Uma cronologia, nós encontramos aí 32 para 66, quantos anos? 34 anos praticamente dedicados ao campo brasileiro. Igrejas fundadas: São José do Mipibu, Parnamirim, Macau, Lagoa Seca, João Câmara, Bereiana, essas igrejas fundadas por Carlos e Adelaide. Fundação do seminário, década de 50, a aquisição da propriedade que vai se tornar esse acampamento, e também a sua participação ativa na fundação da Associação Nacional e da Associação Estadual. Primeira questão sobre o fundamentalismo. Nota-se então que ao longo do tempo as batalhas muitas vezes mudaram, os inimigos mudaram ao longo do tempo, mas considero a importância do fundamentalismo nesse aspecto de ser um movimento que não se deixa levar simplesmente pelas ondas de ideias, sejam filosóficas, religiosas, ou de cunho, muitas vezes, de a solução para o mundo, mas se mantém firme na sã doutrina e crítica em relação a novidades que surgem, mas que podem, com o tempo, ou de imediato, ser uma ameaça aos fundamentos. Mas uma segunda coisa acerca do fundamentalismo, como nós vimos já na segunda fase, divergências entre os próprios fundamentalistas para definir os fundamentos em si, e muitas vezes a entrada de algumas questões que para alguns não deve ser primário, para outros é primário, e então divergências também na própria história do fundamentalismo. Sobre a expansão batista regular no Rio Grande do Norte, podemos ver que temos um missionário pioneiro de origens e convicções batistas, de atividade fundamentalista, e que fez missão num contexto bem difícil. Eu não falei de outros embates que ele viveu, como na imprensa de Natal, na década de 40, um padre que dedicava sua coluna no jornal só para criticar as ações de Carlos Mateus, mas expandiu. E nós somos também frutos dessas raízes, dessa missão que expandiu. A expansão batista regular no Rio Grande do Norte. E uma terceira questão, sobre as batalhas atuais, o fundamentalismo. Veja a importância do fundamentalismo num contexto brasileiro atual: teologia da prosperidade, neopentecostalismo, irmãos em nossas próprias igrejas que revelam que estão assistindo mais R.S. Duarte que ouvindo nossas pregações com atenção, e muitas vezes, e os jovens. Uma das aulas com o pastor Timóteo, eu digo: por que a gente estuda isso? Como, por exemplo, questões às vezes que parece que o contexto era muito longe. Isso aí foi que os europeus discutiram há 100 anos atrás. Mas a nossa universidade continua bebendo e alimentando as universidades de ideias de 100 anos atrás, muitas delas liberais. Então o jovem chega na mocidade: pastor, assim, eu creio em Deus, pastor. Claro, Deus é tudo para mim. Mas, pastor, será que foi em 6 dias a criação de tudo isso? E com perguntas e questionamentos que tem raiz da influência darwinista, liberal, etc. Então também considero a importância do fundamentalismo nesse sentido, e de conhecer as bases da nossa fé, defendê-las quando necessário for, e crescermos, mas sem perdermos o foco no fundamento, ou nos fundamentos, a palavra de Deus. Deus seja louvado, e essa é a nossa participação, como eu falei, em termos de um pouco de história da igreja e do nosso movimento.
Obrigado.